Olá, olá, meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz, no ar o programa Falando de Cristo, eu de cá, você de lá, em minhas mãos a velha companheira, nossa amiga Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a santa palavra de Deus. Cumprimento a todos, esperando encontrar todos muito bem, né? Alcançados aí pela graça, pela misericórdia de Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham através do Facebook, a nossa página Rádio WF aqui no Facebook. Já passamos aí de 4.800 amigos. Só estou esperando você também para se inscrever, né, na nossa página, indicar também para os amigos, né? Vamos formando aí uma grande multidão de pregadores da palavra de Deus. Eu conto com cada um de vocês. Cumprimento os amigos do YouTube, canal Falando de Cristo na Estrada. Deixa aí o seu like, o seu comentário, siga e convide as pessoas também para seguir aí. Nós estamos começando essa página no YouTube, Falando de Cristo na Estrada, com 3 playlists. Programa Falando de Cristo, que é o nosso programa de estúdio, e também Falando de Cristo na Igreja, que são os sermões, o nosso trabalho nas igrejas, e o Falando de Cristo na Estrada, né? Com as mensagens que a gente faz aí nas estradas por onde a gente esteja viajando. Bom, eu falei que estaria corrigindo, né? Alguma coisa ainda nesse retorno da nossa programação aqui. Já contei para vocês ontem, né? Que tivemos aí muitos problemas. Tô percebendo que ainda eu tenho aqui alguns gargalos para resolver aqui no meu computador, mas eu assisti o programa ontem, né? Não teve travamento, não. Eu olho aqui para minha tela, indica algum travamento, mas eu assisti aí, não teve nenhum travamento, né? Nada que tirasse a gente do ar. Então eu quero cumprimentar aqui a Josiele, boa noite Josiele, boa noite Gerson, o Gerson é lá de Piauí, é isso? Cumprimento aqui também a Gabriele, Davi Antônio, meu irmão Genildo Benicá, a Nilda Galdino, Bruno Gonçalves, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Quero cumprimentar minha esposa querida que já está compartilhando o programa. Eu quero convidar você também a fazer a mesma coisa. Compartilha aí. Quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Nós estamos estudando a promessa, a aliança eterna de Deus. E aqui nós estamos apresentando aí, né, a versão historicista, né, que as alianças, elas se conversam entre si, né? Elas não se contradizem. Há apenas uma única aliança que percorre toda a Bíblia. Lá em Gênesis, onde nós temos o paraíso, antes da queda foi feita ali uma aliança com o homem. Mas assim que o homem peca, Gênesis 3, capítulo 15, já apresenta uma nova aliança lá no Jardim do Éden. Uma promessa de que um filho daquele casal, da descendência, viria para pisar e esmagar a cabeça de Satanás. E nós vamos percorrendo aí todas as alianças e trouxemos para o estudo nesses 90 dias as 7 principais alianças, né? Nós estamos fazendo uma viagem histórica em cada uma delas, percebendo que é um desdobramento, né? Elas são iguais e elas vão tendo desdobramentos, né? Até finalizar ali em Apocalipse, onde nós teremos aí o paraíso restaurado, teremos o acesso à árvore da vida e poderemos estar na presença imediata de Deus, né? Olha que maravilha, olha que benção. Esta semana, eu estou uma semana atrasado, então estou falando da lição número 5. Nós já falamos na lição número 4 sobre esta aliança que Deus fez com Abraão, que nós podemos chamar da aliança da graça. Essa aliança, ela é a aliança que vem ser ratificada com o sangue de Jesus, agora no Novo Testamento. E o próprio Cristo, lá em Mateus, Cristo, na hora da Santa Ceia, ele vai dizer, né, que a nova aliança agora é ratificada com o seu próprio sangue. Então, a diferença da antiga aliança é que a ratificação era feita com o sangue de animais, né? E as pessoas, eles iam até o sacerdote. E o sacerdote falava, os seus pecados estão perdoados. Ele nunca falava, eu te perdoo, né? Ele não podia falar isso, mas ele falava que os seus pecados estão perdoados. Isso já era salvação pela graça, né? Era imputada através da fé.
àqueles que iam, faziam o sacrifício, o derramamento de sangue, sacrificando ali um animal e indo ali até o sacerdote pegava aquele sangue, entrava no lugar santo e ali na divisa do santo para o santíssimo havia aquele véu e ali ele espargia aquele sangue. E realmente o pecado, né, era perdoado pela fé, mas não porque aquele sangue tinha poder para perdoar o pecado, mas pela fé creditada a esse pecador, agora arrependido, pela fé, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus, isso já prefigurava Jesus. E agora nós não precisamos ir diretamente mais, né, a um sacerdote, não precisa mais derramamento de sangue, porque o próprio Cristo já fez isso e de uma maneira definitiva, tá? E aí nós entramos, dando continuidade ao estudo de Abraão sobre essa aliança. Deus faz ali uma promessa maravilhosa para Abraão, que é filhos da promessa, e é o tema que nós estamos estudando essa semana. Como eu falei, uma semana de atraso, mas a lição número 6 vai continuar falando também sobre Abraão. Então, amanhã eu quero fazer a introdução à lição número 6, né? E segunda-feira eu já devo terminar a lição número 6, aí a gente já volta a estudar normalmente aí esse tema maravilhoso. São 13 lições, né? Nós estamos aí na 5ª lição. Amanhã a gente vai entrar na 6ª lição, já quase na metade desse estudo. Passa muito rápido. Verso para memorizar está aqui em Mateus capítulo 28, verso 20. Eu li isso aqui ontem, eu falei para vocês, né? É uma maravilha essa promessa de Deus. Ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Lá com Abraão ele fala que aquela aliança era uma aliança eterna, uma aliança perpétua entre Deus, Abraão, os filhos de Abraão, a descendência de Abraão. E Paulo vai estar dizendo, né, que esse evangelho, nós que cremos em Jesus como Salvador e Senhor, nós somos também dessa mesma linhagem. Nós somos descendentes de Abraão. Amém. E agora aqui em Mateus, o Espírito Santo inspira o autor a escrever: eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, registrando uma palavra de Jesus para eles e para nós também, de todos os tempos, né? E ontem eu acrescentei, falei, olha, isso aí vai além dos fins do tempo, né? Porque mesmo depois que Jesus retornar, nós já lemos ali ontem, né? Aquela palavra de esperança, promessa que ele nos deixa da sua volta. Nós vamos conviver depois com ele, né? Vamos estar na presença imediata desse Deus maravilhoso. Olha que benção. Então teremos aí a presença agora para sempre, né? Com Deus. Amém? Vamos orar então para a gente começar em definitivo aqui o programa. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos porque o Senhor tem ofertado essa promessa a cada um de nós e nós aceitamos. Nós cremos nessa promessa e vivemos por essa promessa. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Que o Senhor esteja agora sendo o nosso mestre, capacitando-nos a passar essa mensagem, abrindo o nosso coração ao aprendizado e à prática. Seja com cada amigo, irmão, famílias representadas aqui, que receba a tua bênção, meu Pai. Seja com cada um em suas necessidades e também receba os agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer mais uma vez a Norte-Tel Rolinet, através da internet da Rolinet. A gente chega aí até vocês, muito obrigado. Quero agradecer a Canopus Motos, concessionária Honda. Agradeço ao Trento Materiais para Construção, aliás, está lançando a promoção amanhã, uma promoção do Dia das Mães, eu vou estar gravando aí, né, colocando nas rádios, uma promoção do Trento Materiais para Construção. Agradeço a Relojoaria e Ótica Safira, que já está com a promoção em andamento do Dia das Mães, né, para você comprar aquele presentão que agrada, que conquista. E aí, pratique esporte com a Academia Pequeno Dragão de Karatê. Jean Silvio e Roberto, muito obrigado. Meu abraço hoje todo especial vai aí para você que contrata o serviço da WF Mídia. Você contrata e a gente tem como se manter aqui, né? E esse trabalho que nós fazemos aí de evangelismo digital e esse trabalho que nós fazemos também aí de evangelismo presencial, e estamos ampliando, né? Vocês vão estar sabendo aí das novidades. Já tá aí, ó, falando de Cristo na Estrada, nós já inauguramos o nosso canal lá no YouTube e alguém me perguntou já, mas você disse que a gente poderia ajudar quando você fizesse lá o canal lá no YouTube. Assim que a gente começar a andar, né, a gente vai estar conversando com vocês e vocês poderão colaborar sim, tá? Aguarde aí, né, mais um pouquinho. Cumprimento o Wanderson, tudo bem, Wanderson? Por onde você anda hoje, meu irmão? Quero agradecer o Rubens Souza, o Rubens é lá de Goiânia, que Deus te abençoe, Rubens. A
a Josiele Mariane, quero agradecer a Serene Baida, da Norte Terrolinete ali de Imigrantinópolis, agradeço meu irmão Ananias, tudo bem Ananias? Grande baiano, um abraço para você aí, para toda a sua família, a Elisete do Carmo tá com a gente aqui, o Valdir Alves também, né? Muito obrigado, viu gente? Sejam todos bem-vindos, viu Vera? Vera Lúcia, a Tati, sejam bem-vindos aí, o Gerson, sejam bem-vindos ao programa Falando de Cristo, aqui na Rádio WF Evangelismo Digital, ao vivo aqui no Facebook. Siga, curta, coloque aí o sininho. A Vilma publica muitas coisas aí, mensagem de reflexão, vídeos de reflexão, estudo, a lição, todos os dias a Vilma posta aí e o nosso programa fica gravado. E também você que está assistindo através do YouTube, né? O canal Falando de Cristo na Estrada, curta, siga, dá aí o seu like, deixe também o seu comentário. Tudo bem, Simone? Simone é lá de Araruna, lá do Paraná. Obrigado, viu, Simone? Obrigado aí, né, ajudando a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe aí, indique também para as outras pessoas. Irmãos, com a Bíblia na mão, a minha Bíblia já está aqui, né? A lição também, eu sempre aqui com a minha água para manter a garganta e as cordas vocais lubrificadas. Para quem não assistiu o programa ontem, eu falei da mudança, né? Nós tiramos o fundo musical, tiramos o hino da abertura também, porque tem muita restrição aí, direitos autorais. Eu não concordo, mas nós temos que obedecer à lei, né? E indo para o YouTube, mais complicado fica ainda. Sábado agora eu estarei pregando na Igreja Adventista do Sétimo Dia, pioneiros aqui da cidade de Rolim de Moura. Eu já orei a Deus, nós vamos dar sequência ao tema que nós estamos estudando aqui na lição, salvação unicamente pela graça, e isso é apresentado através das alianças. Eu já apresentei esses temas aqui no Facebook, né, na página da rádio aqui, você pode entrar aí, convocando Abraão, Moisés e Davi como testemunha. Eles falaram pra gente que eles foram salvos pela obra, ou pela graça e misericórdia. Agora, quando eles são salvos por essa graça misericordiosa de Cristo, é claro que tem a ação do homem, né? Tiago vai estar falando isso muito bem, nós vamos ler hoje aqui, Tiago vai estar falando, nós somos salvos para boas obras, nós somos salvos para obedecer a Deus, né? Não é ser salvo no pecado, nós somos salvos do pecado para produzir bons frutos. Os três personagens viveram na antiga aliança e os três alcançaram salvação através da graça misericordiosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Agora então nós vamos dar continuidade, nós vamos continuar falando aqui da promessa que Deus fez a Abraão, né, filhos da promessa, e hoje aí no título eu já até coloquei uma grande e poderosa nação. Será que você faz parte dessa grande e poderosa nação? Irmãos, e aqui nós precisamos compreender, se nós somos descendentes de Abraão porque temos a fé em Cristo Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor de nossas vidas e que Ele voltará, Ele vem para nos buscar e que nesse exato momento Ele está no céu intercedendo por nós, nós temos que olhar essa promessa feita para Abraão, e nós já entendemos que não foi para glória, não foi para benefício próprio de Abraão e seus descendentes imediatos, mas seria abençoado para abençoar outras nações. Isso corresponde a mim e a você também. Nós recebemos essa bênção, nós recebemos essa salvação pela graça misericordiosa, nós somos abençoados para abençoar também outras pessoas. Não é para ficar simplesmente de braços cruzados, ok? Então Deus não apenas prometeu a Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, através de Jesus, o Messias, mas o Senhor também disse a Abraão que faria dele o quê? Uma grande e poderosa nação. E aí você pode achar isso aí, pelo menos em 3 lugares aqui, ó. Gênesis capítulo 18 e o verso 18, né? Aqui na minha Bíblia, nós já vamos encontrar essa passagem dizendo, Gênesis 18, escrito assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, né? Deus anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra, ele volta a repetir, né, sobre essa grande e poderosa nação. Ele já tinha falado isso lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, né? Quando Deus chama Abraão, e Abrão ainda, ele faz uma promessa. Abrão, ele estava ali desanimado. A sua mulher já tinha passado da idade de dar à luz, né? Ela tinha problema, ela era estéril na nossa linguagem de hoje, né? Mas eu já preguei também sobre Abraão aqui, vocês entenderam. Será que Deus
com esse milagre, né, dessa mulher que não podia ter filho, desse homem já avançado também em idade? Será que Deus queria mostrar alguma coisa? Que esse Salvador, que essa descendência não teria uma ação direta do homem, mas assim o poder de Deus? Fica aí uma reflexão. E lá em Gênesis, então, 12, verso 2 diz: e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Olha, Deus chamando Abraão aí a responsabilidade. E lá em Gênesis 46, né? Se você for lá para o final de Gênesis 46, e o verso 3, falando do contexto ali de Jacó e toda a sua família, quando eles descem ali para o Egito, 46, verso 3 diz: então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então Deus, ele faz essa promessa a Abraão e ele continua repetindo essa promessa à descendência de Abraão. Uma grande promessa, irmãos, a um homem casado com uma mulher que já havia passado da idade de ter filhos. Portanto, quando Abraão não possuía descendentes, muito menos um filho, Deus prometeu-lhe ambas as coisas. Primeiro, que ele seria pai, né? Ele teria um filho, e que desse filho viria aí uma grande descendência e seria uma grande e poderosa nação. Agora, no entanto, essa promessa não foi completamente cumprida enquanto Abraão estava vivo. E aqui nós também vamos perceber outra lição, né? Eu estou gateando aí ainda, eu estou aí com... vai fazer 3 anos, agora em junho, né? Que eu desci as águas do batismo. E às vezes nós começamos a orar e cobrar alguma coisa de Deus. E aí nós olhamos para a história de Abraão e nós percebemos que essa promessa não foi completamente cumprida enquanto Abraão estava vivo. Nem Isaac, nem Jacó viram o cumprimento da promessa, irmãos. Deus a repetiu a Jacó com a informação adicional de que a promessa seria cumprida lá no Egito, acabei de ler aqui. Embora Jacó também não tivesse visto o seu cumprimento. Por fim, essa promessa, então, ela é cumprida, né, com a vinda do Messias. E nós cremos no cumprimento total na segunda vinda de Cristo. E aí surgem algumas perguntas, mas a Bíblia está aqui então para dar a resposta. Eu quero cumprimentar aqui o nosso grande amigo Osmar Salles, que Deus abençoe. Tava com saudade de você já, viu, Osmar? Seja bem-vindo aqui, tá bom? O Wanderson tá falando que hoje ele tá lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui também tá fresquinho hoje, estamos aí na casa dos 18 graus, né? Tá ficando bom o clima aqui também, tá? Quero cumprimentar o Maurício Antônio em nome da Josiele Mariane, seja bem-vindo, viu, Maurício? Irmãos, então a pergunta é, por que o Senhor quis fazer uma nação especial da descendência de Abraão? Ele desejava apenas outro país de certa origem étnica, né? Quais propósitos essa nação deveria cumprir? E aí eu escolhi aqui 3 textos da Bíblia, né? Para a gente entender aí por que Deus ele queria essa nação diferente. Essa nação poderosa. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, naquela conversa que Deus teve ali com Moisés no Monte Sinai, Deus fala para Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Não. No Novo Testamento nós somos chamados também, né? Nós somos chamados também de príncipes, princesas, um reino, né, de sacerdotes, né? Lá em Isaías, capítulo 60, verso 1 e até o verso 3, e eu gostaria que vocês lessem Isaías 60 inteiro, vai falar sobre essa nova Jerusalém. Ele diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Amém. Olha que maravilha, né? Olha que bênção para o povo abençoado de estar atraindo as nações à glória de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, versos 6 e 8, outra conversa que Deus teve ali com Moisés, e Moisés agora ele exorta o povo a obedecer a Deus. Ele diz: guardai
Guardai-os, pois, e cumpre-os. Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Lembra da pergunta que nós fizemos? Por que o Senhor quis fazer uma nação especial da descendência de Abraão? Ele desejava apenas outro país com uma certa origem étnica? E quais era o propósito dessa nação, que essa nação deveria cumprir? Nós lemos aqui em Êxodo, Isaías e Deuteronômio, já encontramos a resposta. Porque por meio dessa nação, Deus desejava abençoar todas as outras nações. Por isso Israel tinha uma grande responsabilidade, irmãos. E você que é cristão, você que é discípulo de Jesus, lembre-se disso também. É através de você que ele deseja abençoar as outras pessoas. Sê tu uma bênção. É evidente nas Escrituras que Deus ele pretendia atrair a si as nações de todo o mundo por meio do testemunho de Israel, que seria, sob a sua bênção, um povo feliz, um povo saudável, um povo santo. Irmãos, olha o que Deus deixou escrito ali para os irmãos, israelitas. Olha o conjunto da obra. Ou você pode resumir os 10 mandamentos, a lei dietética. Olha ali, Deus queria o quê? Um povo abençoado, um povo feliz, um povo saudável, um povo santo. Essa nação demonstraria a bênção que acompanha a obediência à vontade do Criador. As multidões da terra seriam atraídas à adoração do Deus verdadeiro. Amém? E com nós, comigo, com você, com as nossas igrejas, não é diferente. Isaías 56:7 diz: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Aleluia! Portanto, irmãos, a atenção da humanidade seria atraída para Israel, para seu Deus e para o Messias, que apareceria no meio deles, o Salvador do mundo. Parece que eu estou falando para mim. A atenção da humanidade será atraída para os cristãos. Quais são os paralelos entre o que o Senhor desejava fazer por meio de Israel e o que ele deseja fazer por meio da nossa igreja? 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, olha, eu estou pregando aqui, utilizando essa ferramenta há muito tempo. Eu olho, e às vezes a Vilma chateia mais do que eu, o Facebook está limitando muito, mas mesmo limitando o Facebook, eu percebo. A gente tinha aí média de 1.000, 1.200 visualizações. Quando tem jogo na TV, tem alguma programação especial, a gente tem... Ontem nós terminamos aí com 142 visualizações, a menor de todos os tempos, Eu já acostumei, a Vilma não, ela não se acostuma. Às vezes tem 40 pessoas assistindo, nós estamos aí com 8 pessoas assistindo ao vivo, outras virão assistir, mas eu estou pregando talvez para mim. Talvez o que estou pregando aqui seja para uma única pessoa, Eu não sei. Mas a minha igreja, Adventista do Sétimo Dia, aqui na cidade de Rolim de Moura, acho que são mais de 10 igrejas, pelo menos. Nós temos 3 distritos. A minha igreja local, a que eu pertenço, ela tem mais de 100 membros. E a gente percebe, o que a gente gostaria era do envolvimento, porque o envolvimento na internet é só um dedo e clicar, compartilhar. Ir lá no grupo de copiar o link, ir num grupo, e cola aqui, cola ali, convida a família para assistir, Então a gente imagina esse texto
Mas vós sois geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo adquirido. Para quê? Como eu disse, as bênçãos não é para eu guardar numa gaveta num lugar especial, é para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É para falar para o povo de Jesus. É para contar para todo mundo. Eu fui cortar o cabelo ontem. Ontem eu cortei o cabelo, né? Com o irmão. Não é adventista, eu nem perguntei a denominação, depois nós terminamos orando junto, né? Quero mandar um abraço especial para ele, que se estiver assistindo ou ouvindo, né? E a gente falava disso, ele falou que um dia chegou alguém lá e ele começou a falar, né? Uma senhora chegou para cortar o cabelo do filho, de uma criança, e ele começou a falar de Deus para ela, e ela falou, olha, se o senhor não parar, eu vou interromper o corte e vou levar a criança embora. E aí ele pediu desculpa para ela, ele falou, olha, desculpa, né? Ele relatou para ela o caso da mulher samaritana, que quando teve encontro com Jesus, né, Jesus fala para ela que ele é a água da vida, que ela não teria mais sede, ela parte do mundo, ela vai lá e chama todo o pessoal, venha, vamos ver, né? E o pessoal vai lá ter com Jesus, muitos se converteram ali através dessa mulher. Ou seja, ele fala, né, ele teve esse encontro com Jesus e agora ele quer contar para todo mundo. Nós estamos lendo aqui o que aconteceu com Abraão e a sua descendência, mas agora eu estou no Novo Testamento, né, Margarete Bump? Nossa patrocinadora oficial. Obrigado, viu, Margarete? Dá um abraço aí no Jaime, viu? E eu estou lendo aqui 1 Pedro. Mas vós sois geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês, cristãos, é uma nação santa. Vocês, cristãos, são povos adquiridos. Para quê? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós somos privilegiados por sermos abençoados, não para guardar na gaveta, é para abençoar também as outras pessoas. Em Gênesis capítulo 12, então, verso 2, está escrito, farei de você uma grande nação e abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Amém. Irmãos, farei de vocês uma grande nação. É Deus falando, né? Eu vou abençoar vocês, eu vou fazer de vocês um grande nome. Agora, eu pergunto, nós que somos cristãos, nós somos a maior religião do mundo. O que falta? Seja uma bênção. Deus fala para Abraão, seja uma bênção, Abraão. Fala para a descendência de Abraão, seja uma bênção. E fala para mim, Vanderlei, seja tu uma bênção. Fala para mim, igreja, fala para a sua. E aí surgem algumas perguntas, e graças a Deus, nós temos a Bíblia, a inspiração, né, para responder. Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão. Ou seja, ele falou assim, Abraão, eu vou tornar você famoso. Agora, por que o Senhor desejava fazer Abraão famoso, fazer isso por um pecador, não importando quanto ele fosse obediente e fiel? Quem merece um grande nome? Deus concedeu grandeza a Abraão para seu benefício? Ou isso representava algo mais? Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Roma, parece contradizer o que Tiago, irmão de Jesus, escreveu. Parece contradizer. E alguns falam que há contradição. Eu não vejo contradição aqui. Eu vejo você colocando a leitura dentro do seu contexto. Eu sempre falo isso aqui. É a primeira base de teologia que nós aprendemos. Não tire uma palavra fora do texto, não tire o texto do contexto. E perceba o conjunto inteiro. E aí, Romanos capítulo 4, do verso 1 ao 5, ele diz assim, ó. E eu já li isso daqui, né? Quando convoquei Abraão a dar os seus depoimentos, o que ele sabia a respeito da salvação pela graça, ele vivendo na antiga aliança. Paulo, ele diz aqui, em Romanos capítulo 4, verso 1 em diante, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Ele faz uma pergunta retórica. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Aí ele diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Irmãos, olha Paulo chamando agora os romanos, cristãos romanos, para estudar a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele diz, pois o que diz a Escritura? Aí ele vai falar lá de Gênesis 15, verso 6, né? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça.
Paulo, ele fala, vamos para a Bíblia. E aí ele usa Gênesis capítulo 15, verso 6. Creu Abraão a Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. E ele continua, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E aí alguém fala que parece contradição que Tiago escreve aqui em Tiago 2, do verso 21 ao verso 24. Porque Tiago diz assim, ó, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ele faz uma pergunta, ele fala, será que essa obra, né, ele ter obedecido a Deus, será que ele não foi justificado por isso? E aí ele continua, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E ele diz, vedes então que o homem é justificado pelas obras, vírgula, e não somente pela fé. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É o jeito hebraico de escrever. Por quê? Porque quando você é justificado pela fé. E que fé? Que Jesus, ele é, primeiro, ele é o Criador. Se você não crer que ele é o Criador, meu irmão, pronto, não tem mais conversa, né? Não dá para continuar o diálogo. Se você não entender que ele é o rei e que nós somos súditos, nós somos os servos, também não dá para continuar. E se você não entender que esse Jesus, com toda essa grandeza, ele criador e rei, ele veio ao mundo e morreu e ressuscitou, cumprindo o ministério aqui na terra e subiu ao céu a ser o nosso sacerdote, o representante lá no céu, né? Que através desse trabalho de Cristo aqui, ele é o nosso Salvador e só através desse mérito nós somos salvos. Isso é salvação pela graça? Também não tem conversa. Então, quando você é salvo, para quê? Para as boas obras. É justamente isso que Tiago está dizendo, né? E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não há contradição. Então a resposta é, Deus desejava engrandecer o nome de Abraão, não pelos méritos de Abraão. Visto que ele havia sido justificado pela fé, Abraão havia sido justificado pela fé, mas para que as outras nações pudessem ver o poder de Deus sobre Abraão e sua descendência, e assim desejar adorá-lo. Imagina se Abraão fosse salvo pela fé. Bom, agora eu estou salvo, né? Sou salvo pela graça, e agora eu vou roubar, agora eu vou matar, agora eu vou adulterar, eu vou fazer tudo isso daí. Será que ele iria estar, ele, a sua descendência, estaria cumprindo a missão de atrair as nações ao Deus Criador e Salvador? Claro que não. Será que você que é cristão e fala, eu estou salvo, eu estou livre, Jesus me libertou? Libertou você do quê? Libertou você do pecado. E o que é pecado? É a transgressão da lei. E pode ir também para Gálatas capítulo 5, tem lá mais uma seção do que é pecado, né? Então Deus, ele deseja engrandecer a você, engrandecer o seu nome, não pelos seus méritos, né? Mas, é claro, você é justificado pela fé em Cristo Jesus, mas para atrair as outras nações, para atrair as pessoas a Cristo. Então, irmãos, surge aqui uma outra pergunta. Qual é a grande diferença entre Gênesis capítulo 11, verso 4, aquela história da Torre de Babel, e aqui, com Gênesis 12, verso 2, né? De que maneira um dos textos representa a salvação pelas obras e a outra a salvação pela fé. Lá em Gênesis capítulo 11, verso 4, diz assim, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Bom, Deus já havia prometido, né? Deus já havia prometido lá na aliança que ele fez com Noé que não acabaria mais o mundo com água. E Gênesis 12, verso 2, agora é o próprio Deus que toma atitude. Eles far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ele fala para Abraão e fala para a descendência de Abraão. A resposta então é que Gênesis 11, verso 4, o povo quis construir uma torre por suas próprias forças, para que seu nome fosse lembrado e fossem protegidos. E aqui em Gênesis 12, verso 2, Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão. E ele foi salvo mediante a fé nessa promessa.
Então, por mais que o plano de salvação tenha por base apenas a obra de Cristo em nosso favor, irmãos, nós, como recebedores da graça de Deus, nós estamos envolvidos. Tá? A aliança é feita entre duas pessoas. Nós temos uma função a desempenhar. Nossa livre escolha ganha destaque nessa aliança. E aqui eu estou indo para o encerramento do programa e eu gostaria que você prestasse muito atenção. Nós temos uma função a desempenhar como cristão de todas as denominações. A nossa livre escolha ela ganha destaque aqui. O drama dos séculos, a batalha entre Cristo e Satanás ainda está correndo em nós, por meio de nós. Tanto a humanidade quanto os anjos estão observando o que tem acontecido conosco nesse conflito. Os nossos filhos estão olhando para nós na qualidade de pais, os pais estão olhando para nós na qualidade de filhos, os membros da igreja estão te olhando ali, os teus vizinhos, a sociedade em que você pertence, mas não só isso, os anjos, os outros mundos habitados também estão na expectativa. O que está acontecendo com você, como cristão, herdeiro dessa promessa? E não sou eu que estou dizendo. Paulo escreve isso aos irmãos de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, ele diz: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Portanto, quem somos? O que dizemos? O que fazemos, irmãos? Além de ter importância em nossa esfera imediata, ok? Tem também implicações que podem, de certo modo, reverberar por todo o universo. Olha a responsabilidade dessa bênção, dessa aliança. Pelas nossas palavras, ações e até mesmo atitudes, trazemos glória ao Senhor, que fez tanto por nós, ou envergonhamos o seu nome, viu? Portanto, quando o Senhor disse a Abraão que ele engrandeceria o nome do patriarca, ele certamente não estava falando sobre isso da mesma forma que o mundo fala sobre alguém que tem grande nome. O que torna um nome grande aos olhos de Deus é o caráter, a fé, a obediência, a humildade e o amor pelos outros. Características que, embora sejam respeitadas no mundo hoje, geralmente não são os fatores que o mundo consideraria para engrandecer o nome de alguém. Amém? E eu quero terminar o programa hoje, irmãos, lendo para vocês Isaías capítulo 55, do verso 1 até o verso 6. Se você puder acompanhar, enquanto eu tomo minha água, vá lá em Isaías capítulo 55. Quero aqui cumprimentar aqui, mais uma vez a Solange. Obrigado, Solange. Davi Antônio, sou Davi, filho do Wanderson. Obrigado, Davi. O Davi tá falando que ama o papai. O papai tá lá em Campo Grande, né, Davi? Que Deus te abençoe, você, toda a família aí. Obrigado, Atos, tá aí acompanhando o convite do Wanderson, A Margarete agradecendo aqui. Eu que agradeço a vocês, Margarete. Que Deus abençoe ricamente aí toda essa equipe maravilhosa, viu? Maria Antônia Lima. Que Deus abençoe, seja bem-vinda. Maurício Antônio, obrigado por aceitar o convite da Josiele, Sejam bem-vindos aí. Se você ainda... Você pode copiar o link, colar, ou você pode compartilhar aí nos grupos. Você que está aí no Facebook, faça isso. Compartilhe, copie o link, cole aí no Instagram, no WhatsApp, manda para as pessoas. Coloque o sininho também e siga a nossa página, Rádio WF aqui no Facebook, tá bom? Estamos chegando aí a 5.000 amigos que compartilham a palavra de Deus, tá? Não paga nada não, é só ir lá, passar a seguir e indicar também para as outras pessoas. E no YouTube, Falando de Cristo na Estrada, irmãos, começamos esse canal, é também uma promessa, Uma promessa aí, ser mais um canal de evangelismo. Vocês verão aí muitas coisas nesse canal. Vai ser muito legal, prometo para vocês, com a graça de Deus, a ajuda do Pai. Vai ser muito legal esse canal. Esse canal tem que crescer e depende de vocês aí. Vocês que estão assistindo no Facebook, vai lá depois no YouTube e se inscreva lá, Passa a seguir, ser um seguidor do canal Falando de Cristo na Estrada. E lá deixa o like, deixa também o comentário. Vamos terminar o programa com Isaías 55, do verso 1 ao verso 6. Olha que promessa maravilhosa.
Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei. Sim, vinde. Comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. E termino dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Amém. Que passagem maravilhosa para encerrar, para terminar esse programa falando de Cristo na noite de hoje. Oremos? Querido Deus, amado Pai, nós estamos terminando aqui o programa lhe agradecendo. Pedimos sobre todas as vidas desses amigos que estão assistindo agora, em qualquer momento, em qualquer data, sobre eles e suas famílias representadas. Depositamos diante de Ti também a nossa vida, o nosso ministério. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos orientando, meu Pai, e acima de tudo nos capacitando para a pregação do Seu santo Evangelho. Obrigado por nos amar e estar preparando um lugar maravilhoso para cada um de nós. Nós choramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.